N Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, você não está ouvindo errado. Cá estamos, de volta à Central Brasileira de Notícias. Estamos de volta, hein? Depois de um período de molho. Obrigado aí a todas as energias positivas, orações, rezas, trabalhos, macumbas e por aí vai que fizeram. Deu tudo certo, viu? Muito obrigado ao Carlão de Freitas, ao Antônio Lupe, ao Fábio Scheibe, ao Rafael Pio e a toda a galera, o Heitor Esmeris, que tocaram o barco aqui da nossa lojinha, o nosso Arena CBN. Estamos de volta com o Arena... Esse Esmeris também não vem nunca, né? O Esmeris segue desfalcando, né? O Esmeris já está naquela etapa, Carlão, de estar lesionando a empresa, sabe? Já não é mais lesando a empresa, ele está lesionando a empresa. Obrigado para todo mundo. Infelizmente, uma infecção de garganta daquelas. Qual? Mas hoje estou de volta. Estou de volta ainda sentindo os reflexos para engolir, viu, Antônio Lupe? Mas para falar, tá tudo bem. Na hora de engolir, não tá indo muito bem, não, mas para falar tá indo, tá, Lupe? É isso aí. Vamos seguindo aqui com o nosso Arena CBN, a voz ainda aquela voz de ganso, né? Você percebe, né? Sim. O Bolacha sem barba fica 10 anos mais novo, né? Aquela vozona de ganso, mas é isso mesmo, tá assim, bastante sal. Me indicaram, inclusive, conhaque com mel e limão. Opa, isso. Eu tive que ir no mercado 2 vezes já, porque acabou o conhaque. Você tá brincando? Sobrou mel e limão, né? O conhaque acabou. Aí depois não entende por que o antibiótico, o corticoide, não faz efeito, né? Ei, rapaz. Enfim, chegamos, hein, gente? Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Tô de volta nessa bagaça, Carlão de Freitas. Ô, Eliel Almeida, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Olha, eu tenho lugar de fala, porque, rapaz do céu, a tal da garganta é um negócio que me pegou a vida inteira e Deus é insuportável, é terrível. Mas vamos lá, que seja aí um pontapé inicial rumo ao 100% de recuperação. Neste momento estamos acompanhando a convocação da seleção feminina. Como que é o nome da técnica feminina, cara? Acho que, cara, eu já ouvi umas 35 pronúncias. Pia Sandhage. Não. Qual que é? Pia Sandhage. Mas essa eu nunca ouvi. É mais uma. É mais uma. E venho da capital brasileira do futebol feminino, que é Araraquara. Oh, aí sim. Aliás, semifinalista do Campeonato Brasileiro. Pia Sandhage. Então, a partir de hoje, Esteve Pia Sandhage. na terra da Morada do Sol, acho que foi 2019 ou 2020, para um amistoso da seleção brasileira em Araraquara, e nós tiramos essa dúvida. Aí sim, Pia Sandhage. Então, se vocês tiraram, é que realmente existia, né, essa dúvida. Pia Sandhage. E que ela tenha boa sorte, que faça uma convocação muito sensata. Será que ela vai convocar a Bia Zanerato? Ah, vai, né? Certeza, né? A craque desse time. Aliás, a Bia Zanerato, ela joga no Palmeiras. E o Palmeiras treina aqui em Vinhedo. A sede do Palmeiras feminino é em Vinhedo. Palmeiras caiu, hein? É, perdeu pro São Paulo. E a Bia Zanerato, ela é fã de carros antigos. Pô, ela é verdade, ela vai trabalhar com Maverick. Um Mavericão, tem um amigo né? meu, João Durante, palmeirense, fã do futebol feminino. Não, mas por quanto tempo? Só durante ele foi pro... O nome dele é João Durante. Ele voltou. Ele é sertanejo, gosta estilo Rafael Pio. Tudo bem, ô Antônio Lupe? Boa tarde, viu? Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você. Que bom tê-lo de volta aqui no comando do Arena. Ainda com dificuldade para engolir, mas não é só você, muitas pessoas têm, porque as amígdalas, elas inflamam demais, né? Ô, coisa chata. Você precisou retirá-las ou não? Então, o médico não indicou ainda, Certo. porque se você não tira de pequeno, você tem que tirar de grande. Exato. Né? E eu não tirei de pequeno e não quero também tirar de grande. Você faz bem, porque Vou manter as amígdalas. Porque as amígdalas, elas protegem o corpo, pra quem não sabe. Ela faz parte do sistema imunológico do nosso corpo. Com toda razão. Então, eu queria agradecer não só você, mas as suas amígdalas que estão bem, estão em ordem para esse programa gostoso das tardes semanais. E é isso. É isso, né? Eu terminei sem um ponto final. Tudo bem, Fábio Scheibe? Tudo pronto para quarta-feira? Já reservei aí um esqueminha, hein? Meu aniversário é amanhã, hein, Scheibe? Amanhã estaremos aí. Eu não quero nem saber. Eu quero cordeiro, picanha, contra filé e uns 50 litros só para começar, hein? Boa tarde, Fábio Scheibe.
Vocês vão trazer o bolo do Lupe? Nós vamos comer o Vamos. bolo do Lupe. Isso. Ah, que delícia. Boa tarde. Sabor boa brigadeiro tarde a todos. cremoso. É cremoso, Lupe? Isso. Ah, gostoso, hein? Estamos aí, que bom que você voltou, Eliel. Você tá fazendo falta, né? Não foi isso que você falou ontem, você ouviu ontem ou não? Não, então, eu percebi que muda. A opinião muda aqui conforme o vento, né? Mas tudo bem. Amanhã a Ponte Preta joga em Itu contra o Ituano e a equipe da CBN vai para onde? Vai para o Novelli Júnior. Vai para o Novelli Júnior transmitir Ponte Preta e Ituano, mas também teremos a equipe da CBN, sabe onde? Aonde, Eliel? No Brinco de Ouro da Princesa, para Guarani. Guarani quem? Guarani e Mirassol. Guarani buscando novos horizontes diante do Meu Mirassol. coração entra em campo Ah. com É outro que eu detesto. Outro hino, Outro né? hino ruim. Aliás, hino feio é esse o da Matonense. Da Matonense é, meu Deus. Do Oeste, Barueri. O do Oeste e do Elefante. Não, o do Elefante é legal. O Elefante da Noroeste, hein? Linense. Estaremos com jornada dupla amanhã aqui na Central Brasileira de Notícias. Sabe que dia que é hoje, Carlão? Hoje, dia 26 de junho. Você tá uma sabendo legal, hoje é terça-feira. 27. 27, É. isso. É dia 27 de junho, uma terça-feira. Hoje é dia mundial do abacaxi. E descascar um abacaxi. Você já é descascou difícil, algum hein? abacaxi? É difícil, hein? Sabia que eu vejo na internet, tem uns vídeos que eles É ensinam tudo que... mentira. É mentira? Aquilo você que tira aquilo e não, é mentira. Não procede. Não Fake. procede, não, Tá. não procede. Então eu não sei descascar abacaxi. Perguntar pro nosso ouvinte qual foi o abacaxi que ele mais descascou na vida. Cara, Fala é um negócio aí. complicado. E qual a receita de abacaxi? Boa. Eu tenho uma boa. Manda. Você corta o abacaxi na metade. Tira a Abacaxi- coroa ou não? Tira a coroa. Tá. Corta o abacaxi na metade. Aliás, ninguém come coroa, né? Do abacaxi, Ah, ela não- ou tem receitas com a coroa? É bom, de vez em quando é bom. Tem uma receita que é bom. Que vai. Bicho, temperada fica ótimo. Ai, Fica ótimo. Fica muito boa. Você pega o Eu abacaxi, vou falar pra você. vou dar. Ele não consegue fazer o programa depois. molecão. A quinta série. Ele não a quinta consegue série fazer o apitou programa. ali. Porque tem espinho. Não, mas conforme vai avançando, já vai quebrando esse espinho. Ó, Tá bom. Carlão, pra você que é Vai. cachaceiro igual a mim, olha só. Pega um abacaxi, corta ele no meio. Essa metade que você cortou, faça cortes em cubos. Acho que eu já tô imaginando. Raspa Raspa de limão? Raspa de limão. Deus, é maravilhoso. Pega o limão, isso. raspa assim em cima do abacaxi. Cachaça. Nossa. Mas a cachaça da branquinha. Joga por Cara, cima sensacional. com sal grosso. Deus, Joga por olha. cima desse abacaxi, raspa de limão e cachaça. E você vai tirando de quadradinho em quadradinho com um palito de dente, um palito aí que você tenha para esses fins. Quem me ensinou essa receita foi a minha irmã. Uma baita Cara, é de uma sensacional. receita Eu maravilhosa. experimentei essa iguaria, Eliel, esse ano. Tem um bar ali no São Bernardo muito conhecido, o nome de um jogador que fez história no no Guarani. Isso. Cara, é delicioso. É Foi maravilhoso. muito bem. Toda Muito bom. vez que eu e minha irmã nos encontramos, vai uns 12 abacaxi, umas 3 garrafas de cachaça. É muita coisa. É muito bom, cara. É gostoso. Mas é gostoso. porque o abacaxi é bom, não tem nada a ver com a cachaça, entendeu? Eu sei. Manda aí, qual a sua receita e por que você. Qual o abacaxi? Por exemplo, Fábio Scheibe, qual o abacaxi que você já descascou? Só esse ano, Scheibe, quer ver? Eu já descasquei? Relacionamentos, né? Sempre tem uma pitadinha aqui, outra ali. Mas agora é um Faz um abacaxi suco doce, bom. né? Esse A relacionamento. gente faz um suco bom do abacaxi. Mas você e a Renata agora estão bem, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Você sabe que eu descasquei um abacaxi recentemente, né? Porque assim, eu tinha que apresentar o Arena, fazer o sarcófago, fazer a música, porque você não tava aí. É verdade. Era um grande abacaxi pérola. Foi um grande abacaxi. Aliás, abacaxi bom é lá de Marataízes. Lembra? Abacaxi de Marataízes. Eles não sabem, Não. né? Mas abacaxi de Marataízes é a terra do abacaxi aqui no Brasil. Opa. A música do sarcófago do Opa! dia, Eduardo Rodrigues, Vamos lá. foi no ar. Pera aí, segura. Vamos fazer Segura. suspense. Vamos fazer Maestro. suspense. Fazer suspense. É o seguinte. Ai, qualquer dia eu preciso comer uma coroa de abacaxi. Que risada artística. Se você quiser uma, te arrumo. Não. Eu prefiro eu Aqui mesmo. por perto tem. Tem bastante. É o seguinte, o sarcófago, ele mudou. Faz Mudou. um tempo já, mas pra Repaginou. você que tá ligando o rádio agora, tá acostumado, aquela televisão vai cair, ela tá meio torta. Não, pra vai. você que Nossa, mãe.
ligou o rádio agora, o sarcófago agora ele é musical. Então, o ano do jogo do sarcófago, que será revelado no final do programa, o ano do jogo que envolve o Guarani, ele foi lançado, ele aconteceu no mesmo ano em que essa música foi lançada, maestro! Daniela Mercury. 1996. Não. 92. 90, 91, 90, isso aí. 1992. É o axé, né? É o axé brasileiro. Isso. Isso é o puro suco do axé baiano. Eu tenho esse disco da Daniela Mercury. Essa música da novela Indomada, muito boa. Que isso. Então é o seguinte, no final do programa nós vamos revelar Boa. qual jogo, qual o adversário do escolha, Guarani Lupe. e qual o Boa ano do escolha. sarcófago. Gostei Eliel. da melodia. Perfeito. E eu quero a participação de todos os ouvintes. Manda mensagem aí pra gente. Hoje tem jogo do São Paulo. Nós vamos falar do jogo do São Paulo. Tem Libertadores entrando em reta final essa semana. Amanhã tem Palmeiras e Bolívar. Amanhã não. Quinta-feira, viu, Chaibe? Palmeiras e Bolívar. Quinta-feira. Estamos aí fazendo nada. Ó, manda aí, 991869070 é o WhatsApp aqui da CBN. Hoje eu quero a participação dos ouvintes. Estava com saudade dos ouvintes. Será que os ouvintes também estavam com saudade da gente? Manda aí, 991869070. É de mim, de isso, você. pode ser, da minha pessoa. 991869070. Vamos lá, começou o Arena com o comando técnico do nosso Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha, e com o YouTube dele, Daniel França. Estamos no ar. Arena CBN. Uma história de superação do tamanho de Campinas, onde uma revolução na educação infantil está prestes a acontecer. Num novo espaço com conhecimento moderno, refeições completas, diversão, aprendizado, segurança e carinho. Espaço do Amanhã, 16 novas creches, 5.000 vagas e um novo olhar sobre a educação infantil. Em breve, em uma creche perto da sua casa. Prefeitura de Campinas. Vai para Viracopos? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Viracopos pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias avulsas a partir de R$17. Comece a sua viagem com tranquilidade. Consulte as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Beach Tênis é no CT Lucas Souza. Venha para uma de nossas academias: Souzas, Valinhos, Decathlon Campinas, Riviera e Paulínia. Estrutura completa e equipe especializada. A boa energia vive aqui. Você é bem-vindo no CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Eduardo Rodrigues, já tem ouvinte mandando áudio pra gente, é? Boa tarde, pessoal. Ô, amigão. Aqui é o João de Campinas. Tudo bem, João? Olha, eu vi um cara ali comendo frango frito ali perto do SESI, ali em cima na Santos Dumont. Parece o Esmeri, será que não é ele não que tá pra lá? Encontraram, Eu vi hein? um cara comendo frango frito lá. Encontraram, Dá uma hein? verificada, eu acho que é ele que tá lá. Obrigado, amigo. Obrigado pela denúncia anônima, ou não tão anônima assim. O Guilherme Abreu tá dizendo que é bom ele ia voltar porque dá uma folga ao Antônio Lupo, que tava trabalhando demais. Mas tava fazendo jus ao salário também, né, cara? Poxa, tá louco. Pensando o quê? Fácil, né, ganhar. Salário de 2 dígitos aí. Não é fácil, não. Tem mais? Se tiver, pode pôr, Eduardo. Vai. Boa tarde, meus caros apresentadores do Arena Esporte da CBN Campinas 91,1.
Não, A rádio que toca a 99,1. notícia. O que ele falou? Ouvintes 91,1. desde a sua fundação. Caros amigos, hoje o abacaxi, ele representa muito a nossa saúde. Abacaxi, suco de abacaxi com hortelã, tudo de bom. Só traz alegria, saúde e felicidade. O abacaxi tem várias formas de fazer bolo, etc, etc. É. O abacaxi, como que eu faço ele? Como que você faz Eu ele? faço ele, descasco ele em partes compridas, Mas tá num ânimo, hein? tirando a sua coroa, Vamos atender a corto ligação, em tá mais animado, né? fatias. Põe a ligação. Vocês já Vamos lá, viram? ligação. Valeu, obrigado. Valeu, amigão. Alô? Alô? Opa! Alô? É apenas uma ligação. Alô? Opa! Alô, quem fala? É da CBN, Sim. do melhor programa esportivo do... Que isso? Tá, acho que você ligou pro lugar errado. Não, é aqui, É aqui sim, é aqui sim, é aqui sim, perdão. Mas o único problema, esse programa, pra mim, é o melhor programa esportivo que a CBN tem. Como é que é seu nome? O problema é que a maioria que aí, pelo jeito, acho que 70% é palmeirense. Isso. Não. Deixa eu deixar meu palpite pra Ponte e Guarani. Não, eu quero saber quem que você acha que é. Quem que é palmeirense aqui? Quem que é palmeirense aqui? Eu sou santista, com muito orgulho. Não, quem que você acha que é palmeirense aqui da bancada? Um abraço, Deus abençoe. Amém, tchau. Valeu. Rapaz, esse aí eu vou ser sincero, hein? Fugiu como um Wagner ensaboado. Tá igual o Carlão de Freitas na segunda-feira. Nossa, mano. Falando nada com nada. Tá estranho, né? Tá estranho. Esse aí já também não bateu a entendi, nave, hein? Esse já foi. Terça-feira, pô. Terça-feira o marimbondo passou cedo lá. Mas enfim, fica à vontade, amigão. Participa quando e quantas vezes você quiser, tá bom? Vai mandando mensagem aí, recado, a Arena tá no ar. Gente, será que não tem ninguém ouvindo a gente? Pô, não tá chegando mensagem aqui. Você tá ouvindo a Arena? Manda mensagem aí, ô mal acabado. Deixa nós sozinhos aqui, não. O Lupe, esse jogo foi em 1992. O Jonathan de Campinas. Será que o Jonathan acerta uma hoje? Será, hein? O outro ouvinte direto, dizendo, ninguém aí é palmeirense, porque todos vocês são corintianos. Como que ele sabe? Né? Não. O outro aqui mandou o seguinte: garganta inflamada tem que fazer gargarejo de açafrão da terra. Aí, mais uma. O que é açafrão da terra? Essa eu não vi, não. É um açafrão que tem na terra. Nossa. E se o ouvinte tiver mais receita pra me ajudar com a garganta aí, eu fico feliz, viu? Vai mandando aí, 991869070, numa receita boa. Mas não vem com aquela receita chá de picão, essas coisas não, porque já experimentei tudo e não deu certo. Então eu preciso de novas, tá? Manda aí, 991869070. Tem mais aí, ô Eduardo Rodrigues? Põe no ar. Nesse sarcófago aí, não tem só time só de Ponte e Guarani, né? Tem. Vocês têm que botar mais time aí do interior, da região. Tem o 15, tem a Inter. Bebedouro? Entendeu? Outros times aqui da região. Então tem que mudar um pouquinho para os torcedores regionais aqui também ver seus times serem divulgados. Agora ele foi bem, hein, Fábio Scheibe? No meio, hein? O Fábio que torce pro Mogi, pro Ituano. Agora foi bem, hein? Trazer mais informações, mais curiosidades e a história do futebol da nossa região, viu, Lupi? Toma essa aí, Lupi. Como é que é? Fábio Scheibe. Fala de novo, Scheibe, ele não ouviu. Tem que trazer mais histórias, mais curiosidades, trazer a verdadeira história mesmo que contempla o nosso futebol da nossa região aqui, Lupi. Muitos Tá times certo, que não, estão eu concordo. consagrados. Eu concordo com você, Scheibe, até porque o nosso programa ele também traz conhecimento, história, cultura. E se você quiser pegar o quadro pra fazer, eu tô passando à disposição aí. Os caras vendendo. Não, vamos por ordem aqui, cara. Os caras nunca se deram, agora vão brigar. O clima ficou ruim. Não. Pelo amor de Deus. Tá precisando de um churrasco pra unir o grupo, hein? Então, Fábio Scheibe, não vai falhar na missão, hein, velho? Você não vai me fazer me deslocar de Campinas a Itu amanhã pra chegar aí e vir embora comendo a pipoca com bacon, hein? Pelo amor de Deus, hein? O Lupe deve estar no inferno astral, cara. Não, é amanhã. Já avisei todo mundo, mandei uns 15 hoje, tô brincando. Mas é amanhã que você tem que ir, hein? Ó,
Carlão de Freitas, Oi. São Paulo hoje é Sula, né? Sul-Americana contra o Tigre. Tudo resolvido já, né, Carlão? Classificação encaminhada. Acho que o Tricolor não vai aprontar negativamente. São Paulo se classifica e com vitória. Eu tô nessa também, viu, Chaib? Acho que o São Paulo não vai dar nenhum problema pra nós hoje, não. Não, São Paulo já tá praticamente classificado em primeiro. Teria que perder de 3 gols ou mais para o Tigre. O Tigre, no primeiro jogo lá na Argentina contra o São Paulo, se mostrou uma equipe fragilizada. Vai de novo. Não, peraí. Vamos comparar. Vai de novo. Respira, vai. Freou. O Tigre se mostrou uma equipe muito fragilizada. Vencer o São Paulo por 3 gols no Morumbi. São Paulo passa em primeiro. Rasgando o protocolo. Eu acho que o único problema do Tigre seria aparecer de bengala. Tirando isso, viu, Lupe? Tirando isso, ele poderia prejudicar um pouco. Mas eu nunca vi um Tigre fragilizado, como o Fábio Chaves disse. Até porque o Tigre Falando nisso, tem outro Tigre hoje que tá, hein? Líder do campeonato, pode conseguir a 8ª vitória consecutiva. Novo Horizontino. Hein? Novo Horizontino joga hoje? Joga hoje. Contra quem? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Ih, coitado do Botafogo, hein? Nossa. Aliás, o Botafogo não tem sorte contra o Novo Horizontino, hein? É estreia. Não, Chamusca estreia contra o Guarani. Ele não vai estrear agora, né? Não. Deu uma chamuscada lá. Chamuscou tudo. 9h30 da noite no Jorge Ismael de Uma terça-feira, hein? Duro, hein? Parabéns, hein? Confederação Brasileira de Futebol. Parabéns. Eliel, toma limão, gengibre, alho e mel de abelha. E corre 16 quilômetros. Rapaz, eu tomar tudo isso aqui, eu não corro meio metro, porque precisa parar ali na casa do Pedrinho. É capaz da gente falar pra abelha, corre atrás do Eliel, que ele corre os 16 quilômetros. 16 quilômetros, tá louco? Não. O outro ouvinte aqui passou cúrcuma em pó. Cúrcuma. Eu tomar cúrcuma em pó e nunca mais você vai ter dor de garganta. Eu vou tomar isso aqui, hein, velho. Quero ver. Tem mais uma ligação, eu atendo ou não? Eu acho que aquela não foi legal, né? Vamos mais uma? Atende, vai. Então vamos lá. Sem xingamentos, hein? Opa, pelo amor de Deus. Pronto! CBN Campinas, Brasil, bom dia, boa tarde. Boa tarde, é o Kim do Parque Jandeiro. Quem que tá falando? O Kim. O Kim? Ô, Kim, tá bom? Joia. O que você traz pra gente nessa terça-feira gostosa? Pra garganta, melhor remédio é ferver o alecrim pra ver gargarejo 2 vezes da noite. No outro dia a garganta tá boa. Alecrim? Isso. Boa. Você torce pra quem, Kim? Eu. Guarani, Ponte Preta. Opa. Corinthians e São Paulo. Então você tem um vasto currículo, né, de times, né? Então você nunca tá ruim, sempre tá bom, né? Isso. Entendi, então. Sei não, os 4 times dele. Então tá bom, então, legal. Kim. Obrigado, viu, pela audiência. Manda um abraço aí pra alguém que você gosta. Vou mandar um abraço pro pessoal do Parque Jandeiro e região. Tá feito, então. Obrigado, Kim. Tamo junto. Perfeito. O pessoal vai participando, a gente coloca no ar quando dá. Acabou, hein? Acabou. É isso aí. Chega. Jogo do São Paulo, que hora que é esse jogo mesmo, Carlão? 9h30, ele é Almeida. 9h30. Cara, jogo 9h30. Numa terça-feira, hein? Apesar que terça-feira se tornou o dia dos Jogos Sul-Americanos há um tempo aí, né? A Libertadores, ela começa já na terça-feira. Exato. Alô, Severino! Recebemos a sua mensagem aqui, Severino Costa. Muito legal ter a sua participação. Fique conosco, meu cara. É muito legal ter também o retorno nesse sentido. O ouvinte está mandando aqui, ó, toma água que as cordas vocais agradecem. Pode deixar. Para curar a garganta, café. Colher de café. Colher café. Não. Nossa, aí não. Muito trampo, né? É muita coisa. Tá louco. Mas enfim, tá melhorando já. Mais gente mandando aqui sobre o sarcófago. Gargarejo com casca de romã. Zé Rosa. Essa eu já tinha ouvido falar do romã, mas eu não sabia que precisava ser a casca do romã. Boa. Aí, ó, gargarejo com casca de romã. Vivendo e já fez, Carlão? Não. Vou procurar fazer esse daí. O rapaz aqui falou que precisa tomar chá de picão, que é bom.
Mas depende o dia, viu, Lupe? Nem sempre. Não, mas o picão ele tem uma propriedade que melhora. O que é? Uma fruta? O que é? É tipo uma planta da família das compostas. Boa, gostei. O pessoal fica rindo. Mas mas a gente importante. traz coisas medicinais aí também. E chegou, hein, Carlão de Freitas? Quem? Tá na mão, hein? O quê? O avião do Palmeiras já está no Hangar Verde, em São Paulo. Mas aí eu te pergunto, não é muito dinheiro gasto fora do futebol? Ou isso faz parte do futebol? 305 milhões de reais. Olha, Eliel, se levarmos em conta o calendário hoje do futebol sul-americano, é algo, eu acho que é um investimento, né? E, por exemplo, você faz um jogo na Colômbia, na Bolívia, né? O deslocamento é grande, é difícil, com escalas. E quando você tem um avião, acho que isso fica facilitado. E outra, né? A tia Leila ela vai alugar o avião para outras delegações. Então, certamente ela vai colher muitos frutos com este meio de locomoção. Mas e o futebol, Fábio Chaime? A torcida quer saber de jogador. Estão contratando jogador? Não estão. A Leila fez questão de falar que o dinheiro o avião é dela própria, né? Não é do Palmeiras. Que ela vai prestar, fazer um serviço pro Palmeiras. Mas a torcida tá na bronca, sim. Principalmente hoje que o Palmeiras ganhou um avião, mas perdeu o trem, né? Zé Rafael foi diagnosticado com uma lesão no joelho, vai ficar fora de 6 a 8 semanas. Um dos principais jogadores do meio-campo do Palmeiras. E o Palmeiras não tem substituto, né? Tem o Jailson, muito contestado, mas a torcida tá na bronca assim com a Leila e tá pedindo contratações nas redes sociais por aí. Mas, Eliel, eu entendo que hoje um avião ele pode ajudar e muito no dia a dia, principalmente nessa parte da fisiologia, né? Onde os técnicos reclamam da maratona de jogos, viagens desgastantes. Hoje é melhor você contratar um avião do que um jogador, porque tá difícil, o mercado tá escasso, todo mundo vai pro mesmo mercado, né, para o mesmo segmento, apenas alguns que financeiramente têm um poder maior, que é o caso do Palmeiras, o caso do Atlético, o caso do Flamengo, mas a partir do momento em que a Leila compra um avião, como disse Fábio Chaime, para ela, mas coloca o veículo à disposição do Palmeiras, é um grande avanço, principalmente por conta dessa questão da recuperação que os profissionais da bola reclamam e muito nos dias atuais. Reclamam que não tem tempo, é isso? Exato. E tempo de recuperar, e viagem, e aeroporto, e tem que fazer escala, e tem que fazer conexão. Então, tá resolvido o problema. Baita reforço que o Palmeiras contratou, que a Leila contratou. O ouvinte... Cara, o avião é dela, velho. Olha dela. Só. Meu Deus do céu. Não, ela tem um poder aquisitivo muito interessante, o Carlão. Nossa. Isso nós não podemos negar. Mas o torcedor, como disse muito bem o nobre Fábio Chaime, o torcedor quer saber de jogador, né, velho? O nobre Fábio Chaime. O torcedor quer saber o que vale, atleta, o que vale é a bola na rede, né? O que vale são atletas à disposição. Não tem jeito. Se o Palmeiras não voltar a vencer, com certeza o torcedor vai usar isso como um argumento. O torcedor lota o estádio no fim de semana para ver o time contra o Botafogo numa possível disputa ali de liderança. A expectativa era que pudesse ser essa disputa de liderança se não fosse o tropeço contra o Bahia e depois o tropeço diante do próprio Botafogo. E jogando um futebol, perdendo pênalti, por aí vai, hein? Mas qual jogador que assim a torcida do Palmeiras tem o desejo de contratar? Acho que o Palmeiras hoje precisa do meio-campo, né? O Palmeiras é muito carente do Rafael Veiga. O dia que não tem o Rafael Veiga... Esses dois últimos tropeços, né? Contra o Bahia o Veiga não jogou e contra o Botafogo o Veiga jogou, mas muito abaixo. E o Palmeiras sentiu. E aquela história, agora, né, Carlão? Quem chega seria, da seleção, em outro clima, em outro... E aí até se... O jogador de meio campo, ele é diferente de qualquer outra função. Quando ele vai para a seleção e volta. O zagueiro... Ele chega, ele tá ali, ele tem que desconstruir jogada, beleza. O atacante é correr e fazer gol. O cara de meio campo, quando ele vai para a seleção brasileira, ele precisa entender a metodologia que aquele treinador tá passando e depois voltar para a sua realidade. Então, até ele conseguir azedar, ajeitar a coisa das duas situações, tanto quem tá na seleção quanto quem tá aqui,
É difícil, necessita de uma adaptação. Coincidência ou não, 2 jogos em que o Rafael Veiga não esteve, no outro ele esteve, porém, abaixo. Perdeu o pênalti e tudo mais. E o Rafael Veiga foi usado no amistoso da seleção de maneira até interessante, quase 30 minutos em campo, velho. Já saiu lá ou não, Eduardo? Tá, então assim, tem essa questão digamos assim, adaptação. E o Palmeiras, gente, tem muito garoto da base que tá sendo lapidado, mas tirando o Rafael Veiga, não tem. Quem é o meia do time? Hoje não tem. O Zé Rafael, na minha visão, ficou provado que não é meia, é um segundo volante. Quem, Fábio Scheibe? O Tabata, que não corresponde. Não é do nível, né? Não é do nível. Tabata, na minha visão, é de segundo volante para menos. Não é meia. Gabriel Menino, segundo volante. Já foi testado na função de meia, não deu certo. Tabata, não deu certo. Adriano Michael Jackson, não, como que é o nome do outro lá que tá lá agora na base? Me esqueci. Luiz Guilherme? Mas também Giovani, não deu. Aliás, o Giovani foi vendido. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de junho de 2023. O advogado de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral afirmou que os fatos apresentados no processo em tramitação no órgão são insuficientes para sustentar a condenação do ex-presidente e de Walter Braga Neto. Os dois são julgados pelo TSE por acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em entrevista à Globo News, Tarcísio Vieira reforçou ainda que a petição inicial apontou que nenhum ato foi praticado diretamente por Braga Neto, o que tornou a acusação frágil contra o candidato a vice. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a transferência de 31 presos do estado para penitenciárias federais. 2 helicópteros da Polícia Militar dão apoio à operação. O objetivo das autoridades é dificultar possíveis articulações com grupos criminosos. A decisão de transferir os detentos aconteceu depois de uma reunião do governador Cláudio Castro com o ministro da Justiça Flávio Dino. Os advogados do príncipe Harry iniciaram as declarações finais contra a Mirror Group Newspapers, no caso em que o grupo é acusado de invadir celulares para obter informações. O processo faz parte de uma disputa existente há anos entre Harry e os tabloides britânicos, com diversas ações judiciais movidas contra os jornais. No andamento do caso, o príncipe prestou depoimento durante 2 dias. Ele se tornou o primeiro membro da família real a testemunhar em um tribunal em mais de 130 anos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Alô, Mário Quintino, boa tarde para você, as suas informações, agora que são 4h36. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma informação para o nosso ouvinte que é da região de Limeira. A gente comentou mais cedo sobre lentidão que acontecia no acesso da rodovia Anhanguera para a rodovia SP-133, que faz a ligação entre Limeira e a cidade de Cosmópolis. Agora esse trecho já foi liberado, nosso ouvinte consegue passar por ali, tinha uma ocorrência policial, mas agora a situação já é mais tranquila. Ainda na rodovia Anhanguera, atenção para quem vai em direção da capital, aí tem lentidão na altura de Jundiaí, do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Na Bandeirantes, por enquanto, nosso ouvinte segue aí sem problemas nos 2 sentidos. Em Campinas, a rodovia Adalberto Panzan também segue sem dificuldades. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado. Você volta já já dentro do nosso ponto final. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure um Hemocentro. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Arena CBN. São 4h37, pulou 4h38, de volta com o nosso Arena CBN. Tem um monte de palpite aqui, 1992. Tá difícil pra você, viu, Lupe? Muito difícil. Olá, eu sou o Vitor de Campinas e tenho 8 anos e torço para o Palmeiras. Olá, Vitor. Muito legal receber a sua mensagem aqui, meu caro. Manda um áudio pra gente que a gente coloca a sua voz no rádio. Já pensou você ouvir a sua vozinha no rádio? 8 anos. Quase a idade do meu pequeno, hein, Carlão? O pequeno tem 9. O Vitor tem 8 anos. 8 anos. O seu tem quantos, meu? O meu tem 7. O registrado, né? Para 8. Opa, perdão. As palavras sumiram de repente. Quantos anos tem seu filhote, Fábio Scheib? O Belo tem 4 anos. E o seu, Lupe? O meu, ele ainda não veio. E o que você esqueceu em Goiânia? Vai fazer 2 meses agora. Caramba! Foi pelo amor de Deus. Pra garganta, receita boa, açúcar queimado com canela e leite. Muito boa, viu? Mas essa do Barulhinho... essa daí é melhor. Essa não pode, aqui, tomando remédio não pode beber. Gelado, né? Não pode, não pode. Me ferrou, hein? Agora eu não consigo, hein, gente? Eu não pode, quero ver amanhã o Fábio Scheib não preparar uma recepção. Nunca mais volta aí, viu, Scheib? Tô falando verdade, hein? E você nunca mais volta aqui, hein? É um ping-pong do evento. Tem essa troca aí. Abacaxi descasco todo dia. Receita boa pra garganta é pinga com mel. Manda o mel aí pra gente. Pinga tem. Tá faltando o mel. Aliás, por falar, eu lembrei esses dias, o cara do sorvete, Lupe? Nunca mais, velho. Não apareceu, não mandou mensagem, nunca trouxe o sorvete. Ele falou assim, amanhã eu levo aí. Esse amanhã nunca chega. Caímos nessa resenha. O duro que se a gente ouve o áudio dele, todo dia dá a impressão que é amanhã, né? Exatamente. E ele tá certo. Ele falou, não, eu vou levar amanhã, mas ele não disse qual a data. Exato. Você me permite uma informação importante? Vamos lá para a informação, Antônio Lupe. A seleção brasileira feminina vai disputar a Copa do Mundo a partir do mês que vem. Vai sim. E há poucos minutos, a Pia Sanho. Eu falei Bia. A Pia... Não, mas você poderia ter emendado. A Bia Zanerato ela foi convocada. Foi convocada. Entendeu? Ela revelou aqui as convocadas. A lista das 23 convocadas mais 3 suplentes. Vamos a elas. Vai. Goleiras. Letícia Isidoro, do Corinthians. A Letícia é boa. Bárbara, do Flamengo. A Bárbara, na minha visão, já passou o tempo dela de seleção. E Camila Rodrigues, do Santos. Camila é boa goleira, em ascensão. Laterais. Antônia, do Levante. Bruninha, do Gotham FC. A Bruninha é boa jogadora, hein? E Tamires, do Corinthians. Para a zaga, Kathleen, do Real Madrid. Baita jogadora. Lauren, do Madrid CFF. Mônica Hickman, também do Madrid. E Rafaela, do Arsenal. Boa. De zaga nós estamos bem, gente. Honestamente falando, de zaga as meninas estão bem demais. Vamos para as meio-campistas. Adriana, do Orlando Pride. Ari Borges, do Racing. Duda Sampaio, do Corinthians. Andressa Alves, da Roma. Luana, do Corinthians. E Ana Vitória, do Benfica. Atacantes, Bia Zanerato, do Palmeiras. Essa tinha que estar, hein? Essa tinha que estar. Debinha, do Kansas City. Geise, do Barcelona. Caroline, do North Carolina Orange. Nicole, do Benfica. Gabi Nunes, do Madrid. E Marta, do Orlando Pride.
Agora, com todo o respeito às jogadoras convocadas, senti a ausência de alguns nomes aí da Ferroviária, hein? Não só da Ferroviária, Cadê a Patrícia Sochó? Muita reclamação também com a ausência da Cris. Nossa, principalmente a Cris, atacante do Santos. Isso. Poderia ser, poderia não, né? É a última Copa dela, né? Experiente. Se é a última da Marta, com certeza a Cris teria condição. A Pia, na verdade, ela é um pouco controversa nas convocações dela. Ela já gera isso há algum tempo já. Mas, enfim, não entendi muito bem, não, essa convocação da muita gente, Oliel, aqui traçando um paralelo com a convocação do Tite, né? Porque muita gente fala que o Tite tem a panela dele, né? E alguns torcedores aqui falando que a Pia tem a panela dela. Tá dando a entender que sim. Isso só aumenta a pressão em cima do próprio trabalho, né? Como foi o Tite nessa última Copa do Mundo. Em termos de zaga, tô achando legal, ok. Agora... Você não pode abrir mão da Cristiane, né? Não, e também, assim, com todo respeito à Barba, eu acho que o ciclo da Barba na seleção, não sei, já foi uma goleira questionada no Mundial passado, então, não sei, mas é a opção da Pia, sinto falta só de ter um pouco do ataque mais caseiro. Pô, a Ferroviária é 4º time do país, pensando que o futebol brasileiro hoje é uma das potências no mundo, não tem ninguém na convocação. A Patrícia Sochor era figurinha carimbada até pouco tempo atrás, porque era do Palmeiras, agora voltou para a Ferroviária, não tem convocação? Sei. Estranho, hein? Mas vamos esperar. E mas concordo, muitos acho que a Cristiane merecia sim estar nessa seleção. E aqui, gente, não é nenhum demérito a quem tá lá. Não é isso não. Eu só acho que a Cristiane poderia ter embarcado. É o último Mundial dela, é experiente, é matadora. É a nossa camisa 9. E quantas vezes a gente viu a Cristiane salvando a gente como camisa 9. É boa no jogo aéreo, é boa com a finalização com as duas pernas. E a gente torce muito para que a seleção conquiste, né, um Mundial. Mundial. Tem aí esse Mundial no currículo da seleção brasileira, que é importante também para o nosso futebol e para o crescimento da modalidade. A gente já vê uma abertura muito grande por parte da mídia no futebol feminino, e tá certo, e a gente espera também aí essa conquista que será importante não só pro Brasil como um todo, mas para as meninas que gostam e que praticam o futebol. Bom, são 4h45. Deixa eu só falar, hoje eu voltei daquele jeito também. Ah, meu Deus, vou colocar o fone. Pode começar. Não, eu vou falar um negócio aqui, um pouco polêmico, mas eu vou falar. O Abel Ferreira foi punido porque tomou o celular do jornalista. Pegou um jogo de punição no STJD. O que eu considero absurdamente normal. O cara fez... A atitude que ele fez realmente tem que ser punido, mesmo as partes já se entendendo. Foram lá, se entenderam e tal. Mas e a federação? No caso, a confederação e a federação, quando erra, o que acontece com os árbitros? Com o VAR, com o juiz, com bandeirinha, que a gente nunca fica sabendo. Aí eles falam que são punidos os de Série A, eles vão trabalhar em Série B. Aí então, série B, mas não deixa de receber o cachê. Não tem queda de cachê, porque o árbitro, quando ele chega, árbitro FIFA, ele continua recebendo o mesmo valor, independentemente se o jogo é A, B, C ou D. Então, assim, o jogador não pode falar nada que o SCJD entre em ação e vai lá e pune. O árbitro... O Abel teve uma atitude infeliz, foi punido? Ok, nós não estamos aqui reclamando da punição do Abel, não é esse o problema. Mas e o árbitro de futebol? E o VAR, que marca uma coisa que não marcou? Ou quando não tem uma câmera que mostraria um gol do Palmeiras contra a equipe do Bahia e não tem essa câmera no VAR e o time é prejudicado, lá na frente esses 2 pontinhos do empate podem fazer a diferença. E o árbitro que vai lá, marca uma coisa, é autoritário, é não sei o quê. Então, assim, a punição, quando ela é de um lado só, eu não acho legal. É isso que me pega. O Abel foi punido, legal. O Abel brigou com o árbitro, foi punido, foi expulso todo o jogo, tal. Perfeito. Se ele está em desacordo a alguma norma, regra ou exigência, perfeito. Mas quando ela é de um lado só, porque, gente, nós estamos caminhando para uma situação, não estou dizendo que temos que ser aqui contrário aos árbitros de futebol, não é isso. Mas tudo que o árbitro faz dentro de campo tá certo. Nenhum jogador nunca tem razão. Nenhum treinador nunca tem razão. Você nunca vai poder reclamar. A primeira atitude do árbitro vai ser sempre a punição, vai ser sempre mostrar o cartão, expulsar. Sem um diálogo, né? Nunca vai poder ter um diálogo. Tudo bem, tem gente que extrapola nesse diálogo e merece sim a punição. Dentro do bom senso, eu sou Mas o árbitro pode fazer tudo que ele quer. Cadê o órgão que fiscaliza o VAR?
Ah, divulgou o áudio lá, segue, nada. Ah, o juiz foi temporariamente afastado. Mas qual o tempo dessa punição? Porque daqui a pouco ele volta a apitar, ele volta pro VAR, ninguém sabe. E fora que o VAR no Brasil se tornou um cabidão de emprego, né? Porque o árbitro antes parava com 40 e tantos anos. Agora, árbitros que já poderiam estar aposentados estão trabalhando de VAR. A delegação de arbitragem no jogo, tudo bem que o VAR ele fica na sede, né, no Rio de Janeiro. Agora, a delegação de arbitragem para um jogo, meu Deus do céu. Olha o custo, o peso que é para uma partida de futebol. E aí eu te falo uma coisa, os árbitros, você assiste jogo e para de ver jogo, são sempre os mesmos. Sim. Por que tem polêmica com a arbitragem? Porque os caras estão apitando direto. É só Daronco, é só o Braulio da Silva Machado, é só o Wilton Pereira Sampaio, é só os mesmos. Você assiste jogo em qualquer que seja o canal, porque agora os jogos também estão em cada canal aí que você não consegue nem saber onde vai passar, é o mesmo árbitro. Não importa se é Libertadores, se é Sul-Americana, se é Campeonato Brasileiro, se é Série B, se é Copa do Brasil, é o mesmo árbitro que... Aí tá lá, a profissão do árbitro no futebol não é uma profissão institucionalizada. Deveria ser, porque você acha que o cara ia ter tempo de ser bancário e viajar 4 ou 5 dias? Da onde tem esse emprego? Então que eu quero trabalhar nesse banco, onde eu posso trabalhar 1 vez, 2 vezes na semana. O cara é professor de educação física e árbitro de futebol. Só que aí você liga lá na Globo na quarta-feira, ele tá lá no Rio Grande do Sul. Aí no sábado tá fazendo um jogo na Bahia. Pô, e o deslocamento? Ele foi trabalhar quando? Aí depois vem falar que o árbitro de futebol no Brasil não é uma profissão institucionalizada. Os caras ganham até direito de imagem. Eu tô pegando no pé, sim, da arbitragem, porque está dando nojo assistir futebol da maneira que tá. Sim. Você não pode falar mais nada. E aí vai uma defesa às comissões técnicas e aos jogadores. O árbitro se tornou o cara lá que ele tem o poder e a autoridade máxima de jogo, e cada vez mais o VAR vem para não explicar nada. É uma explicação que não daria falta para ninguém. Então, assim, sei lá, eu acho que as coisas precisam ser esclarecidas. Ah, tomou punição Abel Ferreira? Beleza, mas e o árbitro de futebol que não dá um gol que foi legítimo? O VAR que não chama? Esse jogo contra o Bahia aí pode custar. Pô. Pode custar muita coisa ao Palmeiras. Isso aqui é um exemplo como tá estranho e bagunçado. A gente pega o jogo da Ponte Atlético. Cara, um lance. Nossa. Um lance que, assim, a gente aqui no primeiro replay matou. Possível pênalti. Foi muito fora da área. O árbitro marca a falta, o assistente marca o pênalti, o VAR chama. Virou um... Aí ele mostra o cartão amarelo pro Kaique França. Aí o VAR chama ele lá. Vai no VAR. Aí ele volta, marca a falta. Tira o cartão amarelo do Kaique e mostra o vermelho. Aí ele volta no VAR. Cara, foi... Aí ele volta, tira o cartão vermelho do Kaique e mostra o amarelo. Cara, ele demorou tipo 4 minutos. E um lance simples. Pra marcar pênalti, não pênalti, expulsão, amarelo, expulsão. Um lance simples. E aí, você quer que eu te diga uma coisa, Lupe? O cara que às vezes tá ali no banco de reserva, porque ninguém tem sangue de barata. O torcedor, não adianta você vir com a história de que o árbitro no futebol brasileiro é muito pressionado, que é mais pressão que um treinador de futebol sofre. Vamos trazer aqui pro nosso quintal. O Bruno Pivetti teve um começo maravilhoso de Série B do Campeonato Brasileiro, caiu. Ninguém mais fala mais no nome de Bruno Pivetti. Perdeu o emprego. E aí? E vai saber se num desses jogos que ele perdeu não teve decisão de arbitragem, poderia ter sido interpretada de uma outra maneira e ele não teria derrota. Tá procurando emprego. E o árbitro que fez o jogo tá aí, viajando no Brasil, tudo pago pela CBF, andando pra lá e pra cá. Então, assim, gente, a profissão de árbitro é muito pressionada no Brasil, com todo o respeito aos árbitros de futebol. Se o árbitro ali, o Carlão de Freitas, se o técnico da Ponte vira, o Felipe Moreira, vira para esse árbitro do jogo no fim de semana e fala assim, professor, você tá de sacanagem, né? Precisa tudo isso. Ele ia virar pro Felipe e dar cartão amarelo. E aí, gente? Aliás, essa é uma norma que eu não... Cara, e aí, nós vamos parar, não pode mais falar nada. Não me conformo. Entendeu? Quando você pega árbitro novo, ainda que quer mostrar serviço, é pior ainda. Ele se defende através do cartão amarelo. É horroroso. É isso que eu penso. Então eu tô dizendo assim, não tô defendendo que a coisa descambe. Não é isso. Mas é bom senso. Faça... Eu, devido a esse período que eu fiquei afastado aí, eu fiquei assistindo o jogo de futebol olhando o árbitro. O árbitro, ele se acha uma postura intocável. Quer que eu fale um aqui? Um sujeito que não me desce? Voaden. Você vai ver, assistir jogo do Voaden, a pessoa chega pra falar com ele, não quero falar com você, não quero falar... Ô, peraí, Voaden. Ô, calma aí, velho. Futebol é um negócio de conversa, de disciplina, e tá sempre rodando pra lá e pra cá. E o jogo do Náutico lá atrás, hein, Voaden? Você lembra desse jogo, né? Daquela partida do Náutico, e aí? O cara tá aí, e o treinador que tava lá, às vezes poderia ter uma chance de acesso, caiu. Então é isso que eu digo. O VAR, Luke, pode parar o jogo 20 minutos. Sim. Meia hora.
Só que aí, se o cara para o jogo lá porque sentiu um desconforto muscular, vamos, levanta. Ô, peraí, velho. Então tem exigência. Não, nós precisamos cumprir o tempo de TV do espetáculo do futebol para o tempo de TV. Tem na hora que o jogador tá caído, mas na hora que eles querem olhar as lambanças dele 20 minutos no VAR, aí não tem, né? Aí olha 15 vezes, reolha, desolha. Então tem que haver punição quando a pessoa tá errada, sou a favor disso. Mas e o árbitro de futebol? Quando vai ter a punição do árbitro de futebol? As claras. Não, tá suspenso por 30 dias. Tá suspenso por um mês. Por que eles não dão entrevista? Tá 6 meses parado porque tem que fazer uma reciclagem. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer no nosso futebol. Quando o treinador errar, que seja punido. Quando o atleta errar, que seja punido. Mas e o árbitro? Ah, não deu um gol lá? Pois é, semana que vem tem rodada e acabou, esquece, já era e vamos tocando. As coisas não são assim, não, né? 4h50, desabafei, viu, Lu? Tá bom, 4h53. Você pode, né? Vamos pro nosso intervalo. Tem ouvinte mandando áudio? Vamos prestar atenção no que os ouvintes estão mandando aí. Oi, eu sou o Gustavo Bede e tenho 6 anos. Opa! Eu torço pra Macaca. Vai, Macaca! Obrigado pela sua mensagem. Cara, amanhã posso dar uma sugestão? Amanhã é o dia das crianças. Só aqui, criançada? Só criançada manda áudio aqui no Arena. Amanhã, hein? Mas manda mais um hoje. Boa tarde. Américo do Cambuí, beleza? Beleza, meu bom? Então, você vê essa situação, né? O Caleri do São Paulo fez a mesma coisa e não foi punido, né? Aí. Mas são coisas do futebol. Mas contra o VAR realmente só prejudica. Se ele não gosta de A, de time A, ele prejudica o A. Se ele não gosta de time B, ele prejudica o time B. Infelizmente. Um abraço a todos aí. Vamos para o próximo. Oi, galera do CBN. A minha tia assiste vocês todos os dias. É o Vitor. Você mandou o áudio lá. Legal, hein? Obrigado, mano. Aí, a tia dele... Fábio Scheib ficou animadinho. Deu até vontade de ter um filho agora. É isso. Vamos pro intervalo, a gente volta já com o sarcófago. Será que Arena CBN. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Novas oportunidades para quem fez o Enem. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter a bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 27 a 30 de junho. FIES, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso. É Justiça Social. Inscrições de 4 a 7 de julho. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport SE-R Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. São 4h56 de volta com o nosso Arena CBN. Só quero pegar mais uma parte aqui que eu prometo que eu vou parar de falar sobre isso, hein? Mas esse negócio de arbitragem, enfim. Deixa você nervoso, a gente percebeu. Alô, Voaden? Não, o Voaden está na linha. mandou um WhatsApp aqui pra mim. Põe ele, eu adoraria falar com ele. Não, eu falei pra ele que depois a gente conversa. Adoraria falar com ele. Falei pra ele que a gente conversa já. Quem foi o árbitro de Botafogo e Sergipe?
Foi o seu Braulio. Da Silva O Machado. Braulio. Braulio da Silva Machado. Isso. Aquele jogo lá tirou milhões do Sergipe, que estava classificado e tomou um gol porque a arbitragem não terminou o jogo quando tinha que terminar. De lá pra cá, quantos jogos o Braulio fez? Rapaz, ele tava apitando o jogo da Uruguai agora no amistoso. Tá na Mas mídia. toda rodada ele tá. Seja Libertadores, seja Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro. E o Sergipe? Qual a punição o Braulio levou? Porque ele errou. Ele errou ali. Nós não estamos falando de uma possibilidade de erro. Ele errou. Qual a punição que o Braulio teve? Nenhuma. Na rodada seguinte ele estava apitando. E o Sergipe? Deixou de ganhar milhões. Quando é que o Sergipe vai voltar à fase que estava na Copa do Brasil? Vocês entendem o que eu tô dizendo? Sim. Então, assim, e se o presidente lá do Sergipe que entrou em campo, que também não apoio, deu lá, agrediu Bandeira, que também foi punido lá, o presidente, mas o presidente foi punido. Com certeza não vai poder entrar em campo por uns bons anos. E o Braulio pelo contrário, o né? Braulio na rodada seguinte estava apitando. É isso que eu tô entendendo, que eu tô dizendo pra vocês. 2 pesos e 2 medidas. Fora o corporativismo na hora de se falar de arbitragem nesse país, hein? Não, ele teve uma decisão equivocada. Que decisão equivocada no meu caso é erro, meu amigo. Se eu tenho que entrar à direita, eu entro à esquerda e bato de frente, eu não tomei uma decisão equivocada. Eu errei, velho. Mas fala do sarcófago aí que eu tô ficando nervoso. Opa, é verdade. Uma aguinha com açúcar. Caixa, bolacha. Daniela Mercury. Rasgando o circuito Barrondina. Pode abrir. Calma. Bebe a aguinha aqui. Tó, bebe a aguinha aqui. O estádio Martins de Sá. Onde é o estádio Martins de Sá? Martins de Sá. Você sabe onde fica o Bravinho? Martins de Sá. São Januário. Não, aqui nossa, tá muito louco de corticoide. Tô nervoso, cara. São José dos Campos. Martins Pereira, não é? Ô, rapaz, estádio Martins Pereira. Ele inverte as coisas e quer que a gente... Martins de Sá é praia em Umbatuba, pô. É verdade. É isso que dá. Os caras fazem sarcófago também, só erra. E olha, tá anotado aqui, hein? Se não tivesse anotado, aí que eu ficaria mais triste. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não parece. Vamos lá, então. Um amistoso gostoso entre Guarani e São José. Águia do Vale. A Águia do Vale. Tá voltando, hein? Subiu agora recentemente. Tá voltando pra onde? O Guarani tinha Souza. Lateral. O Souza? O Guarani tinha Souza. E o São José tinha o Tonhão. Em que ano que foi esse jogo, o Fábio Scheibe? Eu creio que o técnico do Guarani era Pito Neves, acho que foi em 91. Deu tempo de... Que isso, Google, né? Foi. Até que enfim você colocou esse computador que você faz o programa pra trabalhar. E aí, Carlão? Eu creio que o Fábio Scheibe vai vencer, mas eu vou de 92. Né? 92, ok. Ih, rapaz, eu não peguei o ano do jogo. Então... tá, beleza. Vamos lá. E aí, Eliel? O Virgílio mandou que é 1985. Ih, Virgílio. Não, você vai com ele? Não, para. Eu vou com o ano que eu nasci, 1987. Não. 1987. Aumenta o som, bolacha. Aí, como eu gosto de um axé. Eu acho que é Fábio Scheibe. Dia 27 de junho de 1992. 1992. Ele nem disfarça mais, né? Olha aí! Não, e pior que o Fábio Scheibe, ele estudou. Ele falou com todas as certezas. O Guarani tinha Tito Neves no comando técnico. Quem não se lembra desta partida? Esse ano foi em 91. E errou, cara. Mandou lá na conseguiu lua. errar o ano do sarcófago. E a prepotência, né, Lu? E a arrogância. Olha. E o empoderamento de Fábio Scheibe com as informações do jogo. Guarani tinha Narciso, Souza, Missinho, Fernando Valmir, Ailton, Taikai, Vanderlei, Ivair, Dinei e Anderson. Quem marcou o gol do Guarani foi o Vanderlei, foi 1-1 esse jogo. Pode fechar. E amanhã tem mais, hein? São Paulo hoje, Carlão. São Paulo vence. Lupe. O São Paulo empata com o Tigre. Scheibe. São Paulo vence. Perfeito. Vamos embora então, né? Já deu lá, bolacha? E a Série B? Não tem palpitão da Série B?
Novo Horizontino e Botafogo? Vamos lá, Novo Horizontino. Botafogo. Olha, o menino nascido na Vila Tibério. E aí, hein, Carlão? Novo Horizontino, né? Chaibe. Joga em casa. Novo Horizontino, só lembrando que também tem a Libertadores, se o Atlético Mineiro perder por 2 gols, tá fora Esse da Libertadores. Então vamos torcer pra perder, né? Vamos torcer pra perder. Vamos lá, Bolacha, já deu aí então? Então vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Amanhã é dia das crianças aqui no Arena, hein? Só que mandando áudio. CBN.